E aí galera, hoje a gente veio aqui para bater um papo com vocês. Estão rolando aí muitas teorias sobre o One Piece, né? Sobre o Gorosei, sobre o Insama, sobre o Século Perdido, devido a esse monte de coisa que rolou no mangá relacionado ali a Reverie. Então com isso o fã de One Piece enlouqueceu, começou a fazer um monte de teoria. E a gente também tem as nossas teorias aqui, resolvemos fazer o quê? Pegamos a teoria aí do fandom, né? De uma galera toda, mas alguns pensamentos que a gente tem e resolvemos condensar tudo num vídeo aqui para discutir com vocês sobre se essas teorias têm fundamento, se elas fazem sentido, se elas se conectam, e também para discutir um pouco sobre o futuro de One Piece, que tá mesmo aí caminhando para sua reta final, né? Pode demorar um pouquinho, mas a direção já tá certa, então bora discutir isso aí. Sim, galera, antes de comentarmos aqui sobre todas essas teorias, recados rápidos aqui, né? Principalmente para você que está chegando agora aqui no canal, tem muito conteúdo aqui de vários animes e mangás que vocês vão gostar bastante. Então se inscreve no canal aqui, deixa aquele like que vai ajudar bastante o canal a crescer, né? Como vocês podem ver, a gente ainda não tem muitos inscritos. Isso vai ajudar bastante a gente a melhorar, inclusive, aqui o conteúdo para vocês, né? A forma, a infraestrutura que a gente utiliza aqui para fazer os vídeos, né? E os conteúdos. Então isso vai ajudar bastante a gente. Vocês também conseguem seguir a gente e acompanhar nosso trabalho em outras redes sociais. Todas elas você encontra aqui em cima, né? Ou os links todas também na descrição aqui, ou se quiser também digitar Resenha no Jutsu, você também nos encontra. E principalmente, galera, lá no Instagram você consegue acompanhar qual que é a programação semanal, exatamente. Você consegue saber lá, todo domingo a gente divulga os dias, os horários e também quais obras a gente vai comentar ao longo da semana. Então segue a gente para não perder nada. Vamos lá, galera, vale fazer um adendo aqui que a gente está gravando esse vídeo bem ali no período em que o Oda acabou tendo que se ausentar, né, de fazer um mangá de One Piece para fazer uma cirurgia de astigmatismo, né, que ele vai fazer uma correção ali no olho dele. Então a gente vai ficar aí um mês sem One Piece, já estamos, né, nesse descanso do Oda aí / cirurgia. Então é muito propício pra gente discutir aqui, né? Então, óbvio que a gente vai falar sobre o mangá, então dependendo de como você tá vendo isso, né? São teorias muito recentes. E acho que pra começar aqui, vale a gente comentar um pouquinho rapidinho do último capítulo do mangá, né? Antes dessa pausa, que foi quando ele meio que revelou um pouquinho mais de informação sobre o Gorosei, né? Inclusive, qual que é a alcunha deles ali dentro dessa hierarquia do governo liderada pelo Insama. Então vamos lá, galera. Vamos trazer aqui para vocês, né? Como o Bruno já comentou, qual que é a função de cada um aí dentro do governo. O primeiro, Sanjay Garcia Saturno. Ele é o deus da defesa científica. O próximo é o San Marcos Mars, deus do meio ambiente. Também temos o San Topman Valkyrie, que é o deus da justiça. Outro é o Santo Ethan Baron, que é o deus das finanças. E por último, mas não menos importante, o São Seferd, Júpiter, que é o deus da agricultura. Galera, daí a gente já pode ver que o Oda fez uma brincadeira ali, um jogo, né, relacionando eles com planetas, que eu vou te dizer que eu acho que isso é o que mais dá pra puxar pra teoria, porque essa questão dos deuses deles, eu acho que mais tá confundindo a gente do que esclarecendo, né? Inclusive eu acho que isso é proposital. Tem uma galera teorizando, inclusive, que essa questão deles estar relacionados a planetas, e o Luffy ter a fruta do Nika, o Deus Sol, o Insama, então talvez ele tenha alguma coisa relacionada a isso também. Essa já é a primeira coisa que eu queria puxar aqui, porque eu vi uma galera discutindo isso e achei bem interessante. Exatamente, galera. Ali tudo com base no sistema solar. Então a gente pode considerar ali que esses seriam basicamente os pilares ali do universo de One Piece, né? Sendo o Luffy como o centro ali, sendo o Deus Sol, e os demais ali fazendo parte do mesmo sistema. Então a gente pode considerar que eles têm sim ali um nível muito grande, né? Um nível muito alto ali de poder em relação ao que o Luffy tem hoje, né? Após a descoberta aí da sua fruta, principalmente após atingir o despertar do Gear 5. E já puxando isso aqui, dentro desse núcleo Insama Gorosei, algo que a gente tem comentado aqui, não sei se outras pessoas trouxeram essa teoria, mas que a gente discutiu aqui, é que propriamente talvez o Gorosei não tenha uma fruta, não tenha uma Akuma no Mi cada um deles, mas sim aquelas silhuetas de animais, de monstros que a gente viu, seriam derivados de algum poder do Insama que ele forneceu para eles. A gente acha que faz mais sentido do que cada um deles ter uma fruta específica, porque são monstros ali meio que similares, né? São estilos de poderes
muito iguais. Então seria muita coincidência cada um deles, por exemplo, ter uma Zoan totalmente parecida. E como tudo está relacionado com sombra, leva a gente a crer ali que esse pode ser um poder do Insama. Inclusive, nos capítulos recentes ele puxou uma seta para ir atrás do Sabo ali que tinha uma sombra também. O próprio Insama apareceu com sombra, então tem alguma relação aí. E já puxando por uma teoria também, né, que circula inclusive aí pelo fandom na internet, é a respeito do Insama ter esse poder, né, que realmente fez ali alguma mudança em cima dos membros do Gorosei, de que alguma habilidade ali relacionada a transformar pessoas em animais. Muito por isso tinha um com uma silhueta ali de um galo, outro de que parecia ser um touro. Já puxando um gancho em cima disso, galera, é também atrelado aí uma teoria referente a Nefertari de Lili, que é de que ela foi amaldiçoada a vagar pela Terra no formato, né, na forma ali de um ser vivo, que é Zunisha, galera. Como a gente já viu há muito tempo, tem muitas teorias em relação a isso, a Zunisha, e ela mesma já falou, né, em determinado momento da história, de que aquela situação que ela está ali é uma maldição, né? Então ela nem sempre, né, desde que nasceu foi um elefante gigante ali. Então isso pode também estar relacionado ao poder do Insama. Vale a gente trazer um pouquinho um contexto aqui para a gente explicar quem que é Nefertari de Lili, né? Que ela foi uma dos 20 reis fundadores ali do mundo, né? Então ela foi a única que discordou da visão que os outros reis tinham e acabou se afastando deles. E com isso ela viveu lá no passado, em Alabasta, e o que levou muita gente a teorizar isso porque, como ela foi contra os outros 19 reis, uma galera tá teorizando de que ela pode ter sido amaldiçoada pelo próprio Insama. Até porque tem uma pessoal pensando que o estilo do Zunisha lembra um pouco o que a gente viu no Gorosei e no Insama, né? Sempre voltado para essas sombras, né? Então é daí que surgiu essa teoria, porque por ela ser contra e ter muita informação e de repente o Insama não poder matar ela, pode ter rolado isso com ela. Inclusive, se o Insama talvez seja um desses outros 19 reis fora a Lili, e o Gorosei é subordinado a ele, então pode ser que o Gorosei não tenha não eram antigos reis, né? Então isso acho que já pode dar uma descartada, porque se eles tivessem o mesmo nível de poder que o Insama tem em questão de hierarquia na monarquia, eles não seriam submeter a ele se ajoelhando e tal. Então por que será, né, que eles servem aí ao Insama? Por que o Insama trouxe eles? Eu já trago para discussão aqui, será que eles eram, por exemplo, alguém servos da família do Insama no passado, né? Porque embora não tenha sido revelado, a gente tem que leva a crer que também o Insama era um desses reis antigos, né? Um desses outros 19 fora Lili. Então pode ser que esses 5 do Gorosei aí tenham alguma relação direta com a família dele no passado, e como o Ivankov disse, provavelmente ele entende um pouco de como funciona a imortalidade, né? Como que funciona para viver a vida. Então ele trouxe essa imortalidade para eles através dessa fruta, né? Desses poderes da fruta que a gente está vendo. Essa é uma teoria bem interessante também. Com certeza. Até porque a forma como eles falam, a propriedade que o Insama e cada membro ali do Gorosei eles falam a respeito do século perdido, de informações sobre as Akumas no Mis, principalmente quando eles comentaram sobre a fruta do Luffy, é de alguém assim, de que viveu o período, de que viveu esses momentos, não somente de ouvir falar por notícias ou documentação ou até mesmo informações vindas do Poneglyph. Foi ali de fato uma vivência, né, experiências que eles tiveram, e pode ter isso muito relacionado mesmo, e a gente vai ver mais pra frente aí uma atuação extremamente importante, galera, do LoL. E já puxando esse gancho, tem uma indicação bem bacana para vocês de um vídeo que a gente já fez sobre isso, galera. Então vale a pena vocês assistirem também. A gente vai deixar o link aqui na descrição, que é como será o final de cada supernova. A gente comentou muito sobre isso quando a gente falou a respeito do LoL, então vale a pena vocês verem esse vídeo também. E eu acho que tudo que ela tá criando, ele tá se baseando em planetas, né? E também muito em mitologia e religião. Então a gente tá vendo aí o Insama e o Gorosei, e o Luffy, ele tem a fruta do Deus Sol, né? Do Nika. E já o Gorosei se mostrou muito preocupado quando descobriu a existência dessa fruta com ele, que eles nem lembravam mais dela, porque essa fruta é a única coisa que pode fazer frente a eles e ao Insama. Como tem essa questão dele ser o Deus Sol e o Insama tá totalmente ligado à escuridão, pode-se dizer aí que talvez a fruta do Insama tenha alguma relação com algum demônio antigo, algum demônio muito antigo que, por exemplo, pode rivalizar com o Nika, o Deus Sol. A teoria que a gente traz aqui, ela se baseia no seguinte: no Insama, ele ser o próprio demônio em si, e o Gorosei ali meio que ser os cavaleiros. A gente sabe que os cavaleiros do Apocalipse são 4 na Bíblia, né, no livro de Apocalipse, mas talvez esses 5 aí sejam alguma adaptação que o Oda tenha feito, e
quem melhor para combater um demônio, né, o rei das trevas, do que Nika, o Deus Sol, que é aquele que traz a luz. A gente tá vendo muito isso. Enquanto o Insama é sempre pintado com muito preto, muito escuro, quando o Luffy tá no Gear 5 é o contrário. Ele é totalmente claro, totalmente branco, justamente para dar esse contraste, né, do Yin e do Yang, da luz contra as trevas. Exato. E algo também que reforçou muito, galera, essa percepção nossa em teorizar a respeito disso também, foi em questão das silhuetas, né? Como o Bruno até comentou, o momento em que ele tenta atingir o Sabo, ele vai com uma seta via sombras, né? Como se fosse um próprio rabo ali também. E o formato do Gorosei também, sabe? Bem amedrontador, umas formas bem aterrorizantes. Então isso pode estar muito relacionado. E também porque eles conhecem muito a respeito das frutas, né? Das Akumas no Mis. Como a gente já sabe, isso tem muita relação, o próprio nome, né, já faz alusão a isso. Então talvez eles tenham conhecimento ou até mesmo ter criado a árvore, né, já que a gente consegue fazer, né, essa associação, já que tem frutas, pode ser que exista, né, uma árvore onde esses frutos tenham dado, né? Então talvez o Insama tenha posse dessa fruta ou até mesmo eles tenham criado. Vale a gente deixar no radar que essa é uma possibilidade também. Pode ser até que essa fruta tenha alguma relação com o Jardim do Éden. Talvez o Oda se inspire aí em alguma coisa para quando for explicar mais a fundo isso, porque se a gente fala de século perdido, né, e desses 20 reis, a gente vai falar de criação, né? Então, talvez a gente veja algo relacionado a isso. E o poder do Gorosei e do Insama, eu tô apostando que é muito além daquilo que a gente tá vendo com os nossos olhos, sabe? Tipo, eles não são só monstros, né? Não são ataques tão comuns, porque vamos pegar o exemplo do Sabo. Foi uma seta ali que pegou e foi atrás dele. Se fosse um ataque comum, o Sabo simplesmente ia fortalecer o corpo com o Haki, que a gente sabe que o Haki dele é muito forte, e ia conseguir aguentar a porrada ali ou rebater com o socão dele também, né? Mas não. A gente viu que quando a seta pegou nele, aí na cena que mostrou ele fugindo, ele foi embora muito machucado, galera. O negócio, uma simples seta fez um estragaço nele. É um poder muito obscuro aí que eu queria ver mais dele. E quem a gente acha que sabe aí desse poder e como combater ele desde o início é o Shanks. A gente acredita que ele sabia do poder da Gomu Gomu no Mi, que não é Gomu Gomu no Mi, né, mas a fruta do Nika, e por isso ele foi atrás dessa fruta sabendo que era a única forma de combater o Insama. A gente pode ter como base ali, até mesmo sobre fatos, essa aproximação do Shanks é muito estranha, né? A gente viu há muitos capítulos atrás um momento em que ele adentra ali a sala do Gorosei, ele conversa com eles, quando eles comentam de que precisavam falar sobre um certo pirata, e até mostrado ali, né, os cartazes do Barba Negra, da Vivi, também do Luffy. Então, o Shanks pode ter muitas informações aí, galera, muitas informações mesmo a respeito do poder do Insama, do Gorosei também. A gente ainda não entendeu muito bem qual que é o posicionamento do Shanks. Se ele é um agente duplo, se ele mais tá do lado dos piratas, dos bonzinhos, ou se ele está do lado do governo, se ele está do lado da marinha, do Gorosei. Então isso ainda tá num limbo aí, né? Tem muita informação ainda que não tá muito clara aqui pro fandom. Quando a gente tá gravando esse vídeo, a gente tá se baseando muito no quê? Silhuetas, né? Nos capítulos que o Oda mostrou, a gente tem visto muitas silhuetas, mas nada concreto ali, totalmente claro do que é. Então, quando foi anunciado pra gente que existiam os Cavaleiros Sagrados, tinha um cavaleiro ali que parecia muito com o Shanks. Mas, vendo aqui pela espada, no capítulo último que saiu de One Piece, provavelmente aquele cavaleiro era o São Figarland Garland, né? Que é o chefe dos Cavaleiros Sagrados. E a gente também crê aí, já puxando, que ele é um familiar do Shanks. Esse cavaleiro aí, galera, ele era o antigo rei de God Valley, galera, que se vocês forem lembrar, God Valley foi devastado quando rolou a luta de uma improvável aliança do Garp e do Roger contra os Piratas Rocks, né, que tinha nada mais nada menos que na tripulação gente aí como o Kaido e a Big Mom. Então falam que essa foi uma luta gigantesca, uma luta épica, e depois disso, né, o Garland teve que ir embora, ele rolou alguma coisa que ele perdeu o reinado porque não tinha mais, a gente não sabe o que rolou ali. Então essa batalha vai ser muito importante pro final. Então a gente crê, né, essa teoria baseia-se no quê? De que quando ele saiu de lá, acabou ficando para trás algum familiar dele. E esse familiar quem que era? O Shanks, que foi justamente encontrado no meio de tesouros pelo pirata Roger. E aí,
com o tempo, né, o Shanks acabou descobrindo desse seu parentesco. Isso poderia explicar por que ele tem essa relação mais próxima com o Gorosei, mas sem de fato ser alguém do governo. Então o Shanks, galera, é alguém assim chave pra gente saber o futuro aí, né, do que o One Piece vai nos trazer. Com certeza. E ainda puxando, galera, associando essa teoria com uma outra, que é a primeira que a gente comentou a respeito do sistema solar, a gente pode ver que o formato do cabelo dele, pegando o rosto mais a barba, parece muito uma lua, seja minguante ali ou crescente. Então a gente pode associar também que ele é alguém chave ali a respeito desse sistema ali que a gente tem pensado, né? Como o Luffy sendo o Sol, talvez ele seja a Lua e os demais ali fazendo parte do Gorosei. Então é uma possibilidade também. Acho que não foi à toa que o Oda trouxe ele no final ali desse capítulo que a gente teve antes desse pequeno hiato. E já comentando, galera, também agora sobre outra teoria, é de que a arma que destruiu Luluzia foi justamente a Uranus. Quando o Gorosei comenta ali, o Insama também, a respeito desse ataque, o Vegapunk, a gente acredita, né, de que ele não criou, de certa forma, essa arma, como eles acabam comentando ali, até os revolucionários, né, com o Ivankov, o Sabo, comentam, né, ali a respeito sobre esse ataque, mas sim de que o Vegapunk teria feito a forma, né, o transporte ali, ou munido o combustível ou energia necessária para que essa arma funcionasse e conseguisse levar esse ataque até a ilha. Vendo como o Vegapunk é hoje, galera, dificilmente ele criaria algo com a intenção de destruir uma ilha, conhecendo ele mais mas ele sempre está relacionado ao quê? A energia, né? Tudo que ele faz é relacionado à energia, à combustão, a fornecer energia sustentável e barata para as pessoas. Esse é o objetivo dele. Então faria mais sentido ele estar ligado a essa questão de fazer o combustível, né? Ou o tipo de energia necessário para fazer essa arma funcionar do que construir a arma em si. E o Vegapunk, ele é muito baseado no Albert Einstein. A gente vê que a aparência dele, a língua, é muita referência ao Einstein, aquela famosa foto dele. E o Einstein, ele teve um grande arrependimento na vida, que foi o quê? Ajudar nos estudos e ali os cálculos para realizar a construção da bomba atômica. Isso seria uma relação direta com a Uranus, que também é uma arma, né, que pode destruir países, cidades, né, assim como a bomba atômica pode destruir uma cidade inteira, e hoje em dia vai saber qual que é o nível disso, né? Então é um paralelo aí de dois grandes arrependimentos que esses dois grandes cientistas têm. E fechando aqui, galera, a gente trouxe mais uma aqui bem simplesinha, que é uma que o pessoal tem comentado, de que a Toki, né, que é a esposa do falecido Oden, na verdade, ela é a Nefertari de Lili, a rainha original que acabou demandando dos outros 20, e ela estaria ali saltando no tempo justamente para fugir e não ser encontrada tanto pelo Insama nem pelo Gorosei. Ela viveu uma vida ali com o Oden e tal, e aí o pessoal acredita que ela foi para outro tempo, né, para fugir, e tá assim desde sempre. Sim, galera, essa é uma bela possibilidade, né? Acredito também que quando ela foi introduzida ali dentro do arco de Wano, não foi à toa de que a gente teve essa passagem dela, e há essa possibilidade de vermos ela ajudando até mesmo nesse processo ali, né, de muito esclarecimento sobre o século perdido. Essa teoria ela vai de conflito com a primeira que a gente falou, né, dela estar amaldiçoada na forma do Zunisha, mas a gente quis trazer aqui várias para discutir. Eu particularmente prefiro ela estar amaldiçoada pelo Zunisha. Eu acho que se o Luffy de alguma forma alguém conseguisse quebrar essa maldição, ia ser um negócio assim de cair o queixo. Mas o One Piece está chegando num ponto assim que a gente consegue fazer teorias mais fundamentadas, né? A gente via muita gente às vezes fazendo teorias por achismo, mas agora a gente já consegue conectar algumas coisas, tanto de sistemas planetários, como religião também, como mitologia. O Oda tá trazendo tudo isso, misturando e fazendo algo totalmente novo em One Piece. Então a gente tá aí, né, aproveitando essa pausa para discutir isso, e também queremos saber de vocês aí, quais outras teorias que vocês têm, porque pode ter certeza que essa pausa que o Oda tá fazendo aí vai ser muito benéfico para ele também colocar as coisas nos lugares, né, ter outras ideias também pro anime, pro mangá. Vai ser bem interessante acompanhar essa volta, enquanto isso a gente vai discutindo aqui. É isso, galera. Então, não esqueça de deixar o seu comentário aí sobre alguma dessas teorias que a gente comentou aqui, ou se vocês sabem de alguma, ou você mesmo tem uma específica, deixa aí que a gente faz questão de ler todas elas. Isso vai agregar muito aqui ao conteúdo do vídeo. E antes de vocês saírem, vale a pena ver dois vídeos aqui de indicação, hein? O primeiro é um vídeo que eu já comentei aqui, que é a respeito do final da história de cada supernova, né? Como no final de One Piece,
cada um, o que vai acontecer com cada um. Com alguns a gente já até sabe, né? Mas com outros, o que vai acontecer com eles. Então vale a pena vocês clicarem aqui no vídeo ao lado. E o outro vídeo também de teoria, galera, que é a respeito do Aokiji. Será que vai rolar um plot twist a respeito dele, né? Qual que vai ser o papel dele aí rumo ao final da história? Vale a pena vocês verem também. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever se ainda não é inscrito. E a gente se vê no próximo vídeo, hein? Falou, galera!